Atendendo a pedidos, hoje eu vou começar a analisar os capítulos do mangá de One Punch Man. E a gente já começa com um capítulo explosivo. Afinal de contas, será que o Saitama foi derrotado? Será que Garou conseguiu finalmente superar o poder do homem de um soco só? E aí galera Rocheda, beleza? Hoje nós vamos começar a análise dos capítulos de One Punch Man. Eu fiz uma enquete na nossa página e aí a maioria de vocês estão querendo que eu faça essas análises, né, esses reviews de capítulos de One Punch Man. E aí toda vez que sair eu vou trazer esses vídeos extras que vão servir aí para que a gente faça essa análise e bata um bom papo a respeito de One Punch Man, do mangá de One Punch Man, dos capítulos que estão saindo. O mangá tá muito bom, a gente tá praticamente na reta final da saga da Associação de Monstros, que também é ligada ali com a história do Garou, né, o caçador de heróis Garou, que no anime tá no comecinho dessa saga e que futuramente, quando vier a terceira temporada, muito provavelmente vai adaptar boa parte dessa jornada. Então basicamente a gente chegou no momento em que Garou e Saitama se enfrentam, que na webcomic é uma luta muito icônica e que aqui no mangá tá tendo bastantes reviravoltas, principalmente por conta do que aconteceu no capítulo 164, que passou até por um redraw. Originalmente o Saitama ia terminar com o Garou tendo uma conversa, um bate-papo. Só que o Yusuke Murata fez um redraw, né, ele redesenhou tudo e agora o Garou tem um poder de God. E aí muita gente ficou pensando, imaginando qual seria a extensão desse poder, e foi isso basicamente que a gente viu um pouquinho nesse capítulo 165, intitulado O Mal Absoluto, que obviamente remete ao Garou. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações, porque agora também vai pintar esses vídeos extras. Então, além dos vídeos nas quartas e nos sábados, vão ter mais vídeos extras aqui no canal. Aproveite também, já deixe seu like nesse vídeo para mostrar que você está gostando desse conteúdo e também compartilhe esse vídeo com a galera para que mais e mais pessoas vejam nossas análises de One Punch Man e conheçam o nosso canal. A gente tem uma meta aí de 1000 inscritos esse ano, e quando a gente chegar em 800 inscritos, guardem isso que eu vou falar. Vai ter uma grande surpresa. Quando a gente chegar em 800 inscritos. Então, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas conheçam, para que eu já possa revelar a surpresa. Bom, o capítulo já começa mostrando o Garou na sua nova versão, né, o terror cósmico Garou, com o seu poder que foi cedido por God, né, o God ele cede o poder para o Garou, da mesma forma como ele faz com vários outros personagens em One Punch Man. E aí basicamente a gente tem uma explicação de como funciona a técnica da água corrente pedra destruída, a técnica de luta do Bang que ele ensinou pro Garou, que é um estilo de luta que se baseia em seguir um fluxo, né? Você sente e segue o fluxo de uma água correndo, né? De uma água corrente, e a partir desse fluxo é que você utiliza os ataques, né? Os socos são baseados justamente nesse fluxo, e aí o Garou ele acaba potencializando esse fluxo porque ele consegue copiar as habilidades de vários lutadores. Ele consegue copiar as habilidades do Watchdog Man, o estilo quadrúpede, e ele consegue também utilizar as habilidades do Bomb, né, que é o irmão do Bang, além de várias outras que ele teve contato. Sempre que ele tem contato com artes marciais, ele aprende essas artes e se torna cada vez mais e mais técnico, mais aprimorado. A ganhar os poderes de God, o Garou ele acaba tendo contato com o fluxo de todo o universo. Obviamente, isso vai tornar ele muito mais poderoso. E essa questão do fluxo é importante porque isso também vai ser abordado no final do capítulo, né? Então, bota aí uma taxinha para lembrar
do final do capítulo, porque esse assunto do fluxo vai ser retomado. Dentro da luta, o Garou ele começa a dar vários socos no Saitama e os socos têm a potência de bombas atômicas. Ele dá os socos de fissão nuclear, provocando mega explosões, né? Lembra até Dragon Ball com as explosões megalomaníacas. Só que essas explosões surgiram a partir de socos. Do Garou, e é interessante porque o pessoal daquele porta-aviões vê que o sistema anti-radiação é ativado do porta-aviões e basicamente significa que o ataque do Garou ele realmente tem a potência de bombas atômicas. Então o Saitama está tomando ataques de bombas atômicas diretamente. E aí uma personagem que há muito tempo estava sumida do mangá e que aparece novamente é a Saiko. E ela faz um comentário bem interessante dizendo que as explosões atômicas lembram as esferas de energia do Mendigo Imperador. O Mendigo Imperador que foi o primeiro personagem revelado a ser um arauto de God, né? O arauto de Deus de One Punch Man. Provavelmente isso até confirma uma teoria dos fãs que diz que o Homem-Vacina, que o Vaccine Man, também é um arauto de God, já que ele utiliza os mesmos poderes do Mendigo Imperador. Então, provavelmente tem um certo padrão nos ataques dos arautos de God, que é seguido tanto por Garou e pelo Mendigo Imperador, e que também se parece muito com o que é mostrado no início de One Punch Man pelo Homem-Vacina. E todo mundo fica muito impressionado com a potência dos ataques, as várias explosões nucleares. O pessoal se pergunta inclusive o que, não é nem quem, é o que está lutando lá em cima. Tem até uma imagem muito interessante, uma das páginas é uma GIF animada, nessa página aí que vocês estão vendo. Então você vê aí que tem todo o cuidado do Yusuke Murata e da equipe que faz One Punch Man de até dar um dinamismo maior no quadrinho, né, no mangá, em alguns casos utilizando até esse recurso da GIF. Não sei como é que vai ficar isso no material impresso, mas enfim, o único que conhece, que se ligou em um dos lutadores foi o Genos, que ele tá pensando no mestre dele, né? Ele vê a silhueta ali do Saitama e fica até preocupado porque os ataques estão sendo muito poderosos, né? Então talvez seja o fim de Saitama. Será? Só que não, pelo menos não inicialmente. Depois de tomar vários socos atômicos do Garou, o Saitama só tá com a roupa rasgada. Inclusive ele tá muito preocupado com a roupa dele, porque a roupa dele está completamente rasgada, né? Tá bastante danificada. E aí o Garou até comenta, né? Por que você está se preocupando com sua roupa se eu estou prevendo todos os seus movimentos? O Garou está prevendo os movimentos do Saitama e está contra-atacando com ataques fortíssimos, mas o Saitama está tancando tudo, né? Afinal de contas, ele é o One Punch Man, ele não é absurdamente forte à toa. E aí o Garou, ele começa a falar dos modos, que os modos são técnicas de artes marciais onde os lutadores começam a imitar animais. Eles utilizam de posições e de ataques da natureza para criar seus próprios ataques. Isso é muito comum nas artes marciais chinesas, conhecidas como Wushus. Você tem a posição da garça, tem a posição da cobra, do tigre e etc. E que são conhecidos também como modos. E o Garou, ele consegue replicar os modos. Só que os modos do Garou são bem mais apelões do que os modos dos Wushus. Então o Garou Cósmico, ele decide utilizar o modo Saitama. Ele cria um modo Saitama com direito até uma cara aí aquela cara de abobado, né, que o Saitama tem, e ele pode utilizar os ataques do próprio Saitama. O Saitama fica assustado, velho, com a possibilidade de ter os seus ataques refletidos contra ele. E aí basicamente nós temos dois choques de ataques do Saitama. Nós temos de um lado o Garou utilizando a série de socos normais consecutivos, e do outro o Saitama também utilizando a série de socos normais consecutivos. Acaba rolando um empate
um dá o soco na cara do outro e os dois acabam indo voar longe, que mostra basicamente que nesse sentido os dois estão em mesmo nível de poder, confirmando que o Garou com o poder cósmico ele consegue, pelo menos nesse primeiro momento, se igualar ao Saitama. Não sabemos se ele consegue superar o carequinha de capa, mas ele mesmo diz que ele costuma refinar as técnicas que ele copia, que essa técnica que ele utiliza contra Saitama é uma técnica que está ainda em desenvolvimento, ou seja, é bem provável, na visão do Garou, de que no futuro os ataques dele do Saitama serão mais fortes do que os ataques do próprio Saitama, né? As cópias serão melhores do que as originais. Só que apesar disso tudo, o Saitama ele ainda continua pouco preocupado com o que está acontecendo. Basicamente ele só está preocupado mais com a promessa que ele fez com o Tareu, porque ele disse que ia derrotar o Garou sem machucá-lo, sem matá-lo. Ele disse que só ia nocautear o Garou e que não ia dar fim ao Caçador de Heróis. O que torna mais difícil essa missão porque o Garou tá absurdamente poderoso. E aí, falando em Tareu, né, o Garou ele se lembra que ele disse pro Tareu que ia mostrar o quão fracos são os heróis. E aí ele se prepara para um ataque massivo. E aí a grande preocupação do Saitama é impedir que o ataque atinja o chão, porque obviamente é um ataque que poderia causar destruição do planeta. E de fato era um ataque de explosão de raios gama, que é basicamente o que transformou o Bruce Banner no Hulk, mas dentro da natureza, uma explosão de raios gama acontece quando uma estrela massiva é destruída, ela perde a vida, então ela provoca uma grande explosão de raios gama, e essa é conhecida como o fenômeno explosivo natural mais poderoso que existe. Então é a maior explosão que pode ser encontrada na natureza, e o Garou utiliza isso diretamente no Saitama. Então logo depois desse ataque massivo e poderoso, o Saitama simplesmente desaparece. Sim, o Saitama ele some e não aparece mais no quadrinho. E aí realmente fica a pergunta: será que o Saitama foi derrotado? Será que o Saitama está desmaiado? Será que ele morreu? Não sabemos ainda. Provavelmente nos próximos capítulos é que isso será revelado. O fato é que o Saitama tomou uma mega explosão no rosto, no corpo. Então, se ele conseguir sobreviver a essa explosão, vai ser um mega feito de resistência. Afinal de contas, ele tomou a maior explosão da natureza, assim, a queima-roupa, né? Perto dali, os heróis estão acompanhando a luta. Eles veem que foi causada uma enorme explosão, e uma explosão tão grande, tão poderosa, né? Que essa explosão faz com que o cenário pareça que ficou de dia. A luta acontece de noite, mas aí a explosão ilumina tanto o campo de batalha que parece até que está de dia. Um dos heróis que está lá é o Metal Bat, e o Metal Bat ele repara em alguma coisa, a atenção dele é desviada para alguma coisa, o que não é revelado nesse capítulo, talvez nos próximos a gente possa saber o que é, e ele aparece. Garou aterriza em frente a todos aqueles heróis com a sua forma cósmica. Antes disso acontecer, tem a questão do Amai Mask, né, do Máscara Doce, que vê ali a Manako, né, a Manako que é aquela monstrinha que anda junto com o Flash Flash, e aí ele pergunta pro Flash Flash o que é que ele tá fazendo com aquele monstro. E aí o Flash Flash responde que não é um monstro, na verdade é um animal exótico, e que esse animal exótico foi muito útil quando ele precisou percorrer as cavernas escuras da Associação de Monstros, né? Então, Flash Flash basicamente está protegendo a Manako, porque a gente sabe que o Amai Mask sempre quando vê um monstro aí é vapo, né? Vapo, né? Ele mata sem dó nem piedade. O Amai Mask odeia monstros. Isso, pelo menos na webcomic, é revelado mais na frente por que ele odeia tanto os monstros. Eu não vou falar aqui porque no mangá ainda não aconteceu. Mas enfim, Garou aterriza em frente aos heróis, e aí todos os heróis se ligaram naquele momento que ele foi o responsável por aquele ataque massivo e poderoso. E isso faz com que a maioria dos heróis, né, que muitos heróis lá são Rank B, Rank A inferior, Rank C, que são heróis mais fracos,
fiquem tremendo de medo diante do Garou. Aliás, na verdade, até os heróis Rank S ficam assustados diante da presença do Caçador de Heróis e de seu imenso poder. A gente consegue ver nessa tela, por exemplo, que o único que manteve alguma certa dignidade foi o Zombie Man, mas todos os outros estão olhando de uma maneira bastante assustada e até aterrorizada diante do monstro que está aparecendo diante deles. Inclusive, o Garou, ele se dá conta de que ele se tornou um mal absoluto, o símbolo de medo que traz o desespero a todos os heróis. Ele até olha para o céu e agradece a Deus, literalmente nesse caso. E o Bang fica se perguntando o que é que aconteceu com o Garou, porque em um dado momento ele achava que o Garou tinha recuperado os seus sentidos, a sua consciência, por conta do que aconteceu em alguns capítulos passados, de que o Bang ele acerta um soco na cara do Garou. E aí o Garou ele deixa de ser um monstro e volta a ser um humano por algum tempo. Ele sai daquele estado berserk e volta a ser um humano. Só que o Garou responde que ele sempre esteve com sua consciência. E aí a gente vê o que é que aconteceu no encontro entre God e Garou. O God apareceu na forma do Bang, estendendo a mão. O Garou simplesmente deu uma tapa na mão do Bang e disse como se o velhote fosse ser tão molenga, porque ele estava falando várias frases doces, né, pro Garou, né, e tentando ser uma figura paterna. Mas o simples fato do Garou dar um tapa na mão do God fez com que ele já estabelecesse o vínculo. Ele acabou estabelecendo o vínculo. E a ideia do God era transformar o Garou no seu arauto, no seu avatar, transformar ele numa espécie de escravo. Só que o Garou ele passa um bom tempo lutando contra o imenso poder de God. Só que como ele é bastante versado na técnica da água corrente, que é pedra destruída do Silverfang, ele acaba entendendo aquele fluxo, ele acaba compreendendo aquele fluxo de poder e o controla. Tanto que o Garou se torna um terror cósmico, mas ao mesmo tempo ele mantém a consciência dele. Ele não se torna um arauto do God. Ele não é um arauto do God. Ele tem o poder de God, mas ele não virou o escravo de God. Então, basicamente, o Garou ele está agindo por conta própria, está fazendo aquilo que ele sempre pensou ser destinado a fazer, enquanto caçador de heróis. E aí o Garou ele começa a se aproximar dos heróis, que ficam cada vez mais aterrorizados. E aí o Garou ele lembra das palavras de Tareu. É o Tareu que diz: você é o maior herói, você é o mais maneiro de todos, é o mais legal de todos. Só que aí o Garou diz que isso é um adeus pro Tareu, porque agora estava na hora dele conduzir a maldade. Uma frase clássica do Garou que ele costuma dizer na webcomic. E aí, basicamente, o capítulo termina com essa frase épica e com o Garou se aproximando dos heróis. Bom, então é isso. Essa foi a análise do capítulo 165 de One Punch Man. Mas e aí, será que o Saitama morreu? Será que o Saitama foi derrotado? Ele tá fora de combate? Tá nocauteado? E o que é que foi aquela coisa estranha que o Metal Bat reparou? Ou será que tem alguma coisa? Ou será que não tem nada? O que é que será dos heróis agora? Será que nós vamos ter uma reprise, uma réplica, uma reimaginação da clássica luta do Garou contra os heróis Rank S que teve na webcomic? Comenta aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like aqui para esse vídeo para fortalecer o nosso conteúdo. Compartilhe também com o pessoal para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E também se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Esse é um vídeo extra, espero que vocês tenham gostado e mais vídeos extras vão aparecer por aí. Beleza? Então é isso, valeu!